Boa noite, queridos jovens da Jubaé. É um privilégio para mim receber o convite. Eu quero desde já parabenizar o Cleverton, né? O Dimas e o Matheus, né? Que fazem parte da diretoria, e os demais pares. Parabéns pela visão de vocês, por essa sequência pastoral, onde estarão homens de Deus aqui trazendo uma reflexão e uma mensagem para você, jovem. Então, para mim é um privilégio muito grande poder participar desse momento. Vai ser um desafio falar pouco, né? Porque sabe como é que é o pastor, né? Mas não quero ouvir o amém, fala ó. Você já deve se lembrar também dessa brincadeirinha que eu faço. Mas o que falar para os jovens, né? O jovem abençoa tanto a nossa igreja, nossa juventude batista da associação. É uma bênção que tem trazido para todos nós, os pastores, um ambiente agradável à medida que se colocam para o trabalho, se dedicam à obra do Senhor. Então é bênção para o nosso ministério. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas eu fiquei pensando o que falar para os jovens, né? Então entra aqui o pastor aconselhador, ou entra aqui o pastor que vai ministrar uma palavra de teologia, e eu quero trabalhar então os dois lados, já que a nossa vida é isso, né? Está sempre trazendo uma mensagem do Senhor para a sua vida. Mas eu quero pensar um pouco sobre esse momento, essa fase, a juventude, né? O jovem, ele está em transição entre a adolescência e a fase adulta, que varia muito, mas começa lá para os 30 anos. Nesse período, é um período difícil para os jovens, porque ele tem que lidar com muitas responsabilidades, muitas decisões. É um momento de deixar a casa, tem que se preocupar com a vida profissional, tem que se preocupar com a vida financeira, tem que se preocupar com a futura família, e isso traz uma ansiedade, uma preocupação muito grande para os jovens, né? É um momento de decidir qual será a profissão, qual será a formação técnica, como será a futura casa, como será a futura família. Isso traz uma ansiedade muito grande para os jovens. É um período também muito importante, porque você vai tomar decisões que, na maioria das vezes, vai acompanhar por toda a sua vida. Por exemplo, a sua graduação, né? Pretende-se que seja para toda a vida, para que você tenha o seu ganho, ou a sua formação técnica. Então, a escolha também de um novo lar, biblicamente nós entendemos, é por toda a vida. Então, é um momento muito sério para o jovem, e a gente entende então esse período tão difícil, que traz medo, ansiedade, porque até então você está na casa dos pais, os pais sustentam, mas quando você corta o cordão umbilical, aí você assume a responsabilidade de você mesmo conduzir a sua vida, a sua casa, a sua família, e nós entendemos como é difícil esse momento. Eu pensei então na questão do foco, e eu quero trabalhar então essa temática: foco no Senhor e no ministério que Ele confiou a você, entendendo que o Senhor te chamou e você recebeu o convite do Senhor, e ao mesmo tempo o Senhor te deu um ministério. E aí, dentre tantas passagens maravilhosas na Bíblia, eu quero ler então a passagem que está no livro de Atos, no capítulo 20, até o versículo 12, diz assim: Depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os exortado, despediu-se e partiu para Macedônia. E havendo andado por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, veio à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, visto terem os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia embarcar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanhou Sópater de Bereia, filho de Pirro, bem como de Tessalônica, Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, porém, foram adiante e nos esperavam em Troade. E nós, depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde nos detivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite.
Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos, e certo jovem por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu, e tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Senhor Deus, eis aí a tua palavra. Que ela, então, somente ela faça diferença nesse momento. Que o Senhor venha falar, Pai, ao coração de cada jovem, de cada adulto, cada adolescente, cada senhor que nos ouve nesse momento, Pai. Que a palavra do Senhor possa fazer diferença, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem maravilhosa. Paulo, ele está em viagem missionária, ele sai da Grécia e ele está indo para Jerusalém. E ele para então num determinado lugar chamado Troade. E lá acontece algo interessante. Ele vai pregar então lá no cenáculo, no espaço, no templo, né? E ele fica no domingo com os irmãos daquela igreja que ele fundara. E era dia de ceia. E o que acontece é que o apóstolo Paulo trouxe um sermão prolongado, entre 4 e 5 horas. Até porque Paulo já iria viajar no outro dia. Então ele tinha muita coisa para falar. Por isso o sermão foi demorado. Talvez você possa estar espantado, é muito tempo. Mas era comum, Paulo pregava um bom tempo e as pessoas ouviam, estavam atentas. E nesse momento, então, nessa igreja, para que entendamos assim, onde Paulo se reúne com a igreja lá em Troade, os irmãos estavam reunidos, ouvindo o sermão de Paulo, e um jovem, ele ficou sentado na janela. E o que acontece é que, de repente, esse jovem dorme, ele pega no sono. Ele dorme e ele cai do terceiro andar. E quando chega lá embaixo, ele morre. E aquele alvoroço, né? Então Paulo desce, vai lá e ele então realiza, sendo instrumento do Senhor, Paulo realiza então esse milagre. Aquele jovem então ressuscitou. Paulo abraçou aquele jovem e naquele momento então aquele jovem ressuscitou em nome de Jesus. Depois Paulo volta a dar continuidade ao sermão e vai até meia-noite, enfim, foi um sermão prolongado e é uma história interessante, né? Eutico, então, nitidamente foi um jovem que morreu, porque podemos dizer assim, dormiu no ponto, né? Ao ouvir a mensagem, ele cochilou, não conseguiu resistir, dormiu. Como ele estava sentado na janela, ele caiu e por isso morreu. Então essa é a passagem nesse momento na vida de Paulo aqui, e que eu penso que tem algo precioso para você, jovem, nesse momento. Como eu disse, nessa fase, você, jovem, precisa ter foco. E antes de entrar no foco aqui, relativo à palavra de Deus, ao reino de Deus, eu quero pensar rapidamente com você, talvez no outro momento a gente possa se reunir e você pode também nos procurar para a gente falar melhor sobre isso, a questão do aconselhamento pastoral, a questão de uma orientação, uma direção para que você possa caminhar na sua vida profissional, na sua vida secular, e deve ser assim também. Você que é servo do Senhor, você precisa ter foco. Então, enquanto jovem, você precisa ter foco. Nessa fase, na fase do jovem, como eu falei, saindo da adolescência e indo para a fase adulta, é um turbilhão de coisas que vem. É uma insegurança muito grande, porque você tem que tomar decisões. Quantos são os jovens que começam fazendo faculdade de uma área, no meio do caminho, vê que não é aquilo, muda para outro, e também não é aquilo, migra para outro, e fica às vezes anos e anos sem conseguir terminar a sua graduação.
Quantos começam um relacionamento e aí pensa, poxa, não dá certo, e vai um outro relacionamento, também não dá certo. Quantos começam a fazer um curso técnico, aí não é mais aquilo, aí vai fazer um outro, vai fazer um outro, vai fazer um outro, e fica perdido, e o tempo passa, e aí quando você olha, gente, eu não tenho uma formação técnica, eu não terminei a minha faculdade, eu já estou nos meus 30 anos, 30 e poucos anos, o que deve acontecer então? Você precisa ter foco. Interessante que Alice no País das Maravilhas, tão conhecido, tem um momento lá em que a Alice está procurando o caminho e ela tropeça e ela dá de cara com o gato risonho. E aí ela pergunta, onde é o caminho? E o gato risonho diz para ela, para onde você quer ir? E ela diz, não sei. Então o gato risonho diz para ela, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não tiver um foco, qualquer caminho serve. Você não vai chegar em direção nenhuma. Então você precisa ter um foco. É preciso ter um foco. Você precisa pensar bem nisso. Quantos jovens arrumam o primeiro emprego e gastam dinheiro com tantas coisas, tantas besteiras, me desculpe a expressão, tantas coisas inúteis. Começou a trabalhar, pega o seu dinheiro, faça um curso técnico, 1 ano, 2 anos, porque aí você já tem uma formação. Quando você for preencher lá o seu currículo, você já vai poder dizer, não, eu faço isso. Você já tem uma formação. Então, invista nessa formação, por quê? Porque é alguma coisa que vai te acompanhar ao longo da sua vida. Então vale a pena você abrir mão, às vezes, de gastar com uma roupa mais cara, é uma pizza. Segura isso, vale a pena, porque você vai estar investindo em você, na sua formação. Isso é foco, é preciso tomar essa decisão, porque se você não tiver esse foco, você não vai atingir o seu objetivo. Isso então é importante você atentar para isso, porque isso tem a ver com toda a sua vida. Então, invista numa formação técnica, invista nos estudos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? O mundo que nós estamos vivendo tem trazido muitos desafios, e ontem eu estava conversando com alguns jovens da Canaã sobre o momento que nós vivemos. Hoje nós vivemos a era digital, a revolução 4.0. Se você não sabe o que é isso, vá lá no tio Google, no tio YouTube, dá uma pesquisada, se informe, jovem, sobre isso. O que é revolução 4.0? Isso tem tudo a ver com você. Daqui a alguns anos, quem não estiver preparado para o mercado de trabalho vai ficar desempregado. A revolução 4.0 tem a ver com a era digital, mas aliado à inteligência artificial, a robótica, o desenvolvimento das máquinas, com a capacidade de substituir dezenas, centenas e até milhares de pessoas. E isso vai então trazer um desemprego muito grande. E aí quem não estiver preparado nessa área da informática, nessa área digital, vai ter muita dificuldade de se firmar no mercado de trabalho. Será como um analfabeto. Ainda que você tenha uma graduação do ensino médio ou uma graduação de uma universidade, se você não tiver essa preparação, você vai ter muita dificuldade. Então, procure se atualizar, desde já, se prepare, se programe para fazer um curso nessa área aí, que já se apresentam dezenas e até centenas de cursos nessa área aí da informática, e você precisa se atualizar e cuidar dessa parte. Bom, vindo então para o foco nas coisas do Senhor, nós falamos do foco na vida secular, na vida profissional, que é tão importante quanto. Eu quero pensar que em meio ao mundo de escolhas em que o jovem está submetido, todo dia ter que escolher, eu quero chamar você a responsabilidade de focar no Senhor. O texto que vemos aqui, esse jovem Eutico, ele estava na janela, ou seja, ele estava entre o culto que estava acontecendo dentro, entre a mensagem de Deus proferida pelo apóstolo Paulo, e olhando a visibilidade, porque janela é isso, é visibilidade.
É você olhar as coisas. Por que que Eutico estava fazendo isso? Será que é porque a mensagem do apóstolo Paulo estava sendo ruim? O que levou Eutico a fazer isso? Eutico, então, ele estava distraído. E aí eu quero me apegar aqui. Distração é alguma coisa que tira você do foco, que leva você para um outro lugar. Quando Eutico vai até a janela, ele estava distraído. Ao mesmo tempo que ele estava ligado nas coisas do Senhor, na mensagem do Senhor, ele estava também olhando as coisas pela janela, o mundo que se apresentava para ele. E por que que ele fez isso? Aí eu volto lá, é porque a mensagem do apóstolo Paulo estava ruim de forma alguma. Paulo era um erudito, era um grande pregador da palavra de Deus. As pessoas vinham da Ásia para ver os sermões de Paulo todo dia. Durante 2 anos seguidos, eles iam para assistir o sermão de Paulo. E eles vinham de todos os lugares porque era algo tremendo, era uma unção tremenda. A palavra que Paulo trazia. Paulo era um homem preparado, ele conhecia idiomas, era um homem letrado. As autoridades gostavam de ouvir o apóstolo Paulo, tamanha era a sua sabedoria. E o seu sermão era tremendo. Então, por que que Eutico dormiu? O sermão de Paulo não era como aquele sermão que faz a pessoa dormir, né? Eu costumo fazer uma brincadeirinha. Um certo jovem estava pregando tão entusiasmado, só que ele estava bem lento, né? Aquele sermão que dá sono, que você não aguenta ficar sem cochilar. E aquele silêncio na igreja. E aí um embaixador não aguentou e começou a dormir. Dormia. E o pregador ficou incomodado com aquilo. Até que ele disse do púlpito: ei menino, você que está do lado desse aí, acorda ele, por favor. Aí o menino disse para o pregador: e acorda ele, o senhor. Foi o senhor que fez ele dormir. Mas não foi o caso aqui do apóstolo Paulo. A mensagem era profunda, era tremenda. Eutico não dormiu por causa disso. Eutico dormiu porque ele estava distraído. Quantas pessoas estão indo na igreja e estão também distraídas? Estão dentro da igreja, mas é como se não tivesse. Elas estão pensando no que vão fazer depois. Elas estão pensando no que vai acontecer no outro dia. Elas estão pensando no filme, no vídeo, ou alguma outra coisa que vão estar vendo. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão distraídas, estão longe. Pessoas que estão dentro da igreja com o celular na mão. Aí aproveita dizendo que é porque vai ler o texto. Engraçado, uma vez eu estava pregando e a pessoa estava com o celular, estava rindo, ficando assustada assim, rindo. E depois eu conversei com aquela pessoa, ela disse: não, pastor, eu estava lendo a Bíblia. E eu pensei, engraçado, eu não lembro partes na Bíblia que tenham textos que sejam de tanta expressão assim, para se rir, textos de comédia desse jeito, porque era o que parecia. Muitas pessoas estão na igreja, mas estão distraídas. E quando vão ler no celular a Bíblia, aí de repente vem uma mensagem lá no WhatsApp e a pessoa se sente tentada a ver aquela mensagem. Tudo isso pode trazer distração. Eutico então estava distraído. Cuidado, jovem, para não ficar distraído com as coisas que o mundo apresenta, com as coisas que aparecem na janela. Coloque o seu foco em Jesus. Não deixe que isso venha distrair você. Pedro experimentou um grande milagre, que era andar sobre as águas. Jesus veio andando sobre as águas e Pedro no barco disse: mestre, eu posso ir ter com o Senhor? E Jesus disse: pode vir. E Pedro foi andando sobre as águas. E de repente, a Bíblia diz que ele sentiu o vento. Ele se distraiu. E ele começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto Jesus era o foco dele, Pedro estava participando de um milagre extraordinário. Quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento, que simboliza a limitação humana, a dificuldade humana, Pedro começou a afundar. Não deixe que as demais coisas distraiam você. A Bíblia diz que Jesus foi na casa de Maria. Eram 2 irmãs, Marta e Maria.
E Maria estava dando atenção total a Jesus, exclusividade, adoração. E aí o que acontece é que Jesus se agradou daquilo. E Marta então arrumando a casa, e varre aqui, limpa ali. E ela ficou incomodada e falou para Jesus pedir Maria para ajudar ela. E Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirado. Quando você escolhe servir ao Senhor, quando você escolhe dar atenção total ao Senhor, isso não vai ser tirado. É muito importante as atividades na igreja, congressos e tantas coisas boas que nós fazemos, os jovens fazem como ninguém. Mas cuidado para que essas coisas não tirem a sua atenção, não distraia você do principal, que é dar atenção a Jesus, colocar o foco em Jesus. Eu então estava distraído. Cuidado para não se distrair com as coisas que o mundo apresenta. Uma outra característica que nós percebemos aqui é que Eutico estava dividido. Ele estava entre ouvir o sermão, entre participar do culto e o mundo, olhar a janela, o que o mundo apresenta. Você já ouviu falar no chamado crente Raimundo? Crente Raimundo é o crente que está com um pé na igreja e outro no mundo. Esse é o crente Raimundo. Tem muita gente assim, que ele quer estar no mundo e estar na igreja. Ele quer agradar ao Senhor e o mundo ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O seu foco precisa estar no Senhor. O Senhor não aceita divisão. Foi o que Jesus falou. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Jesus disse que a adoração ao Senhor, o serviço ao Senhor deve ser algo exclusivo. Você não pode dividir. E o Senhor te chama a essa responsabilidade. Não pode ficar em cima do muro. Não pode servir aos dois lados. Quando olhamos na Bíblia, no tempo de Josué, o povo estava assim. Ao mesmo tempo que servia ao Senhor, servia a outros deuses. E Josué disse: vocês escolham aí a quem vocês vão servir. Porém, vocês sabem de uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: vocês têm que decidir agora se vocês vão servir ao Senhor ou aos deuses feitos por mãos de homens. No tempo de Elias, Elias fala a mesma coisa ao povo, que estava dividido entre servir a Deus e a Baal. Até que Elias diz: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Deus não aceita quem fica em cima do muro. Ou você é crente, ou você é frio. Numa das igrejas que era assim lá do Apocalipse, o que o Senhor diz é o seguinte: porque você não é crente nem frio, eu tenho vontade de vomitar você. Deus não aceita. Você precisa decidir ou servir a Deus ou servir ao mundo. Jesus chamou os homens e ele disse que quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É decisão. Não pode estar dividido. Satanás é especialista em abrir janelas. Janela é aquilo que o diabo abre para você olhar e para você se encantar com aquilo. Quando olhamos para Adão, por exemplo, Satanás abriu uma janela para ele e disse: Adão, Deus, Ele disse para você isso, Adão? E Adão: sim, o Senhor falou que eu posso comer de todas as árvores, mas de determinada árvore não. E Satanás diz: na verdade não é bem assim. E disse para Eva: vocês vão ser como Deus. Satanás abriu essa janela. E aí Eva pensou juntamente com Adão: já pensou a gente ser como Deus, toda essa grandeza? E foi aí que eles caíram. O diabo tem abrido muitas janelas. Cuidado, jovem.
O diabo tem abrido muitas janelas para tirar você do foco, para desviar você, para tirar você da presença de Deus. Você pensa, por exemplo, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Aí o diabo, peraí, tem uma coisa boa aqui, se eu te mostrar. Tem uma coisa chamada Facebook. Lá você tem tudo, você vai saber da vida de todo mundo. Você tem um mundo à sua frente, a pessoa é mesmo. E aí você vai conhecer o Facebook, depois você não tem mais tempo para a palavra de Deus. O diabo diz, tem uma coisa aqui chamada também WhatsApp. E aí você entra no WhatsApp, fica encantado com aquilo, é envolvido por aquilo. O diabo, não, você gosta de filmes, tem filme de toda sorte aqui, tem uma televisão por assinatura e você vai ver filmes, tem agora também Netflix, entre outros, você pode entrar lá, tem uma série para você ver e você fica preso. O diabo é especialista em abrir janelas. Ele abriu para Adão, ele abriu para muitos homens, ele abriu essa janela também para Jesus. O diabo leva Jesus no monte muito alto, mostra todos os gênios e a glória deles. Abriu uma janela para fazer com que Jesus virasse as costas para o Pai. Você imagina, é como se Lucifer levasse Jesus a um monte muito alto. Foi o que aconteceu. É como se o Lucifer falasse, olha só o que eu tenho para te mostrar, Jesus, se você fechar comigo. Olha lá, o continente americano, tá vendo? Tem muito ouro lá, tem um país chamado Brasil, então tem um estado que vai se chamar Minas Gerais, só de tanto ouro em Minas que vai ter. É muito ouro. Só daqui uns 14, 15 séculos, 1400, 1500, que os europeus vão levar a maior parte desse ouro. Mas você tem tudo, Jesus. O diabo mostrou, poderia ter mostrado para ele, olha lá, a África tem muito ouro também, quanta mão de obra. O diabo poderia dizer para Jesus, olha lá o Oriente Médio, quanto petróleo, é o ouro líquido, você vai ter muita coisa, Jesus. O diabo abriu uma janela. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus não se deixou levar por aquela janela. E aí, não se deixe levar pelas janelas que o diabo abre, porque ele é especialista em abrir janelas. Eu disse, foco no Senhor e no ministério. Há um caso importante aqui. Quando Eutico morre, Paulo desce, abraça Eutico e recupera aquele jovem. Deus levantou você, jovem, para recuperar outros jovens. Quantos jovens estão perdidos, sumiram da igreja, e Deus tem levantado você para resgatar esse jovem. Apenas abraçar esse jovem, dizer o quanto ele é importante. Paulo fez isso. Mas para você fazer isso, você precisa descer. Nós muitas vezes dizemos, ele não tem compromisso, abandonou a igreja, foi para o mundo porque quis, é um irresponsável, e usamos tantas palavras, mas você já orou por ele, já pensou em mandar uma mensagem para ele, já pensou em dizer o quanto ele é importante para você. Alguém já disse que a igreja é a única instituição, diferente do exército, que vê o soldado ferido na estrada e abandona. O exército não faz assim. Um militar numa guerra, quando vê o seu companheiro ferido, coloca ele no ombro e leva ele até a base para que ele então seja recuperado. Mas na igreja muitas vezes a pessoa é desligada, é excluída, some da igreja e nós viramos as costas para aquela pessoa e nunca mais queremos saber daquela pessoa. E o que aquela pessoa precisa simplesmente é só de um abraço, mostrando o quanto ela é importante, o quanto ela é uma pessoa. Então, pense bem, quantos jovens estão afastados? Se coloque diante de Deus para ser um instrumento para trazer esses jovens de volta. Assuma esse ministério, porque o Senhor nos deu um ministério. Todos têm um ministério. Jesus disse, portanto, ide. Nós temos um ministério. E nós temos que exercer esse ministério. Estar focado nesse ministério que o Senhor deixou para nós. E para concluir, eu quero dizer que focar no Senhor é a melhor decisão que você pode tomar.
A Babilônia, ela representa o mundo de pecado, de prazer, de luxúria. Era isso que representava a Babilônia. Era poderosa, um império poderoso, sobretudo na época de Nabucodonosor. Então, na Bíblia, a Babilônia simboliza o lugar das pessoas que adoram a vários deuses, que viram as costas para Deus, que tem muita prostituição, muita bebida, tudo quanto é pecado. Mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse, no juízo final, em que vai ser lançado, vai ser precipitado, vai ser lançado no lago de fogo. E aí então foi lançado o dragão, a antiga serpente, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. Ou seja, todos aqueles que escolheram servir esse mundo, todos aqueles que escolheram ficar nesse mundo. Por isso não vale a pena focar no mundo, porque não leva em nada. O que João vai dizer na sua carta, o apóstolo João, é: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Por isso, jovem, opta em fazer a vontade do Senhor. Opte em focar no Senhor, porque Ele te dará a vitória em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, que o Senhor abençoe cada jovem da nossa querida Jubaeb. Nesse momento, Pai, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe também aqueles que nos ouvem nesse momento, adultos, idosos, crianças, adolescentes, que o Senhor abençoe a cada um, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer de coração, mais uma vez, a Jubaeb, que o Senhor abençoe a vida de vocês. E dia 6 estamos lá na live da Jubaeb. Será um momento memorável, marcante também. E eu convido desde já você a estar fazendo parte dessa maravilhosa atividade também. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.